Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Luiz Henrique. Nesse vídeo aqui a gente vai aprender a como usar Principal Components Analysis para analisar ações. No caso, o PCA, né, análise de componentes principais, ela é uma ferramenta estatística muito importante, né, principalmente Machine Learning, para a redução de dimensionalidade, né, de uma amostra. E no caso, né, ela permite também encontrar fatores estatísticos ocultos sobre um conjunto de dados. E nesse caso, né, esses fatores, né, eles basicamente são aqueles fatores que influenciam a variabilidade de determinadas variáveis, né? E quando a gente está falando de ações, né, a gente está falando dos retornos dessas ações e, portanto, né, conhecer, né, o que promove a variabilidade desses retornos, né, é muito útil para a gente. E assim a gente pode comparar, por exemplo, esses fatores na hora da gente selecionar empresas de setores distintos, né, poder analisar os fatores que influenciaram de forma negativa ou positiva ações no período, bem como também, né, o fator que mais ajudou, né, a explicar a variabilidade daqueles retornos em determinado período. Então, por isso que a gente utiliza o PCA, né? Porque ele permite a gente estudar a estrutura da covariância, ou no caso a correlação, de forma que a gente consiga encontrar, né, esses padrões semelhantes entre esses dados, tá? No caso, né, a gente vai usar o PCA para analisar ações aqui. Entretanto, a gente pode usar ela de diferentes formas, né, para estratégias e também para seleção de portfólio. Como eu disse, a gente pode isolar os fatores estatísticos, né, que a gente encontra por meio do PCA e assim encontrar ali o que afeta ou influencia, né, os retornos das ações em uma carteira. A gente pode utilizar ali o PCA para fazer uma abordagem de compra e venda, né? No caso, a gente compra ações que têm maior exposição ao fator específico, que a gente vende aquelas com menor exposição a esse mesmo fator, né? E assim a gente consegue criar um portfólio aí que minimiza o risco, né? Obviamente, né, a gente tem diversas outras aplicações ali do PCA e a gente vai ver que jeito que a gente pode construir uma análise usando o Python, tá? Obviamente eu não estou explicando nenhuma parte teórica, né, nem matemática do PCA, até porque seria ali uma aula extensa para isso. Mas aí a gente vai partir direto aqui para o nosso código e eu já vou pedir aqui para o Colab executar para mim os blocos. Então a gente vai utilizar aqui os dados, né, de série de retornos simples diários, né, com dividendos dessas empresas aqui. Então tem a lista aqui de empresas e vejam que a gente separou, né, 5 aqui empresas que estão ali no setor de tecnologia e 5 empresas ali do setor financeiro, né, e no caso são bancos, né. Então a gente tem ali uma clara separação de setores. A gente usou o período aqui de agosto de 23, dia 23 de agosto, né, de 2021 e até aqui dia 29 de junho de 2023, totalizando aí 476 observações. Então a gente faz a importação aqui das bibliotecas e o que a gente precisa aqui é o iFinance para pegar os dados e também o PCA aqui do Scikit-Learn, né, que a gente faz a importação. O resto aqui é o Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, que vocês já conhecem faz tempo. A gente faz a construção de uma lista aqui dos tickers das ações que a gente vai capturar, salva aqui dentro do Object Symbols e a gente passa dentro da função download do iFinance, né, para poder pegar os dados dos preços de fechamento ajustados do período que eu já citei anteriormente. Salvamos aqui em data e calculamos os retornos desse portfólio, ou seja, de cada ação, usando aqui o método PCT Change sobre os valores do preço de fechamento, tá? Retiramos os dados faltantes também, salvamos aqui em Portfolio Returns e assim a gente tem a nossa matriz de retornos aqui. Então agora a gente precisa ajustar o nosso modelo PCA e a gente usa a função PCA do Scikit-Learn e usamos o parâmetro nComponents para definir o número de componentes que vão afetar os retornos, ou seja, o algoritmo vai retornar ali os 3 componentes que mais afetam a variância dos retornos
e no caso vocês poderiam, né, usar 4, 5, 6 componentes ali, mas aqui só foi uma escolha. Então primeiro a gente instancia a classe aqui, PCA, né, com o argumento nComponents, salvamos em PCA, e disso aqui a gente usa o método fit com a matriz de retornos passando aqui dentro da função. Então a gente roda aqui no nosso modelo, faz o ajuste, e aí a partir do PCA a gente pode obter as principais métricas. A gente pode obter aqui as variâncias, né, que foram explicadas ali pelos componentes. Então a gente usa o atributo Explained Variance Ratio, e a gente pode pegar os componentes aqui com o atributo Components. Veja que a gente tem aqui a variância em porcentagem, e a gente tem um array aqui com os valores dos componentes. Então a gente pode construir um gráfico para expor a contribuição de cada fator que a gente achou por meio do PCA. Então a gente tem aqui a construção de dois gráficos, né, que eu fiz aqui usando o subplot. E antes de construir esse segundo, eu fiz uma acumulação aqui do percentual, tá, que a gente pegou aqui em Explained Variance Ratio. Salvando aqui com PCT para poder comparar e ver a contribuição de cada componente. Então a gente tem aqui no eixo o componente, né, 1, 2 e 3, e vemos a variância, né, a contribuição por ela do total. No caso, né, aqui a gente tem o primeiro fator respondendo a 52%, o segundo aqui é uns 15% e o outro aqui é uns 0,09%, né? Ou seja, boa parte aqui dos retornos, né, da variação dos retornos é explicada por um único componente, né? E esse componente, se a gente for pensar, né, porque a gente obviamente não tem como saber que simplesmente pelo PCA qual componente que é, e sim pelo que a gente conhece ali empiricamente pela teoria, é que esse fator, né, é aquele fator de mercado, né, ou seja, o portfólio de mercado, que é representado ali o risco risco sistemático, né, e que faz com que a gente tenha ali uma contribuição relevante para os retornos do mercado de ações em geral. O segundo fator ali poderia ser explicado por uma diferença entre o setor de tecnologia e as empresas bancárias, né? E o terceiro componente ali seria algo um pouco mais difícil de explicar se fosse algo não sistemático, inerente a cada empresa ali, o setor. No total, né, a gente somando esses três fatores, eles explicam 76% da variabilidade dos retornos desse portfólio, o que é uma porcentagem relevante, né, se a gente for ver, 76%. Continuando aqui, a gente pode isolar os fatores, né, de forma que a gente encontra ali a contribuição deles para o retorno de cada ação. Nesse caso, a gente precisa então multiplicar ali os retornos da carteira pelo PCA. Então é isso que a gente faz. A gente transforma aqui a nossa matriz, né, o Portfolio Returns, em um array. Salvamos em x aqui e pegamos esse x e usamos aqui .dot para fazer a multiplicação pela transposta aqui do PCA Components, ou seja, a gente pegou o PCA Components e usou aqui o atributo t. Assim a gente obtém aqui Factor Returns, que é a contribuição de cada fator aqui sobre a variabilidade ali dos retornos do portfólio, que é o que a gente criou anteriormente, tá? No início. Então vejam que a gente pode ali conhecer também essa contribuição, que é interessante de certa forma, né? Obviamente a gente poderia escolher mais fatores aqui e assim a gente saber, né, quais possíveis fatores poder buscar antes de sair buscando dados ali de antemão, né, sem necessidade, né? Essa ferramenta, né, o PCA, né, eu acabei não contando, mas é uma ferramenta muito importante para quem faz investimentos com base em Factor Investing, tá? Bom, então a gente pode ver aqui um gráfico, né, que mostra a contribuição de cada fator em relação aos ativos, né, e vemos que no período a gente teve ali uma relação negativa, né, e no geral, né, as que tiveram uma relação mais negativa aqui foram as empresas de tecnologia, né, que a gente tem no nosso portfólio. Então, se a gente pensar no período que a gente está lidando aqui, né,
2021, 2023, a gente teve um período de alta da Selic e que, portanto, né, a gente teve ali um retorno de mercado não muito interessante e que, portanto, afetou ali negativamente, principalmente empresas de tecnologia, né? Já bancos aqui, de acordo com o nosso portfólio, foi um pouco mais resiliente, né? Obviamente não muito bom também. Mas a gente pode fazer, né, essas suposições aqui quando a gente faz a análise do PCA. Então aqui temos a matriz dos fatores, né, que a gente construiu aqui com o DataFrame. E uma outra forma, né, da gente ver, fazer a nossa análise, né, relacionar aqui a exposição do fator 1, né, com a exposição do fator 2 em um gráfico de dispersão. Isso é, a gente vê a relação entre os dois fatores, de forma que a gente consiga encontrar clusters aqui, né, de relação entre empresas, né. Vejam que as empresas relacionadas ao setor bancário aqui estão juntas, né, enquanto que a gente tem 3 empresas da área de tecnologia juntas também, e a gente tem meio que alguns outliers, né. Por exemplo, aqui a positivo é que a MALS3, né, bem diferente delas, né, ou seja, são fatores aqui que afetam elas que não são relacionados aos fatores aqui que a gente está vendo dos ativos aqui, tá? Então, bom, isso aqui vai da parte das análises que a gente pode fazer utilizando o PCA, né? Esse aqui tem muito mais tipos de análise para fazer, principalmente entrar mais na questão de ver alguns fundamentos sobre esse tipo de ferramenta. Mas eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.